Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre os problemas nas obras do Comperj, o complexo petroquímico em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Deputados, a Alerj tem uma CPI da Petrobras, né? Inclusive, o deputado Luiz Paulo é o presidente. Como é que anda a CPI, deputado? Olha, o presidente é o deputado Edson Albertazzi. Ah, sim, o senhor é o relator. Sou o relator. Ela está no meio do caminho, tem mais mês de agosto e o iníciozinho de setembro para funcionar. Faltam vir aqui 3 atores importantíssimos, que são, respectivamente, o secretário de Fazenda do Estado, a presidente da Agência Nacional de Petróleo e o presidente da Petrobras. Né? O presidente da Petrobras, mais ainda, né? Porque ele precisa dizer para a gente, se ele não vier, alguém que fale por ele, o que ele vai fazer, por exemplo, entre outras coisas, com o Comperj. Mas quando eu abri aqui o programa contigo, eu e Sadi Noel afirmávamos que a Petrobras, a cadeia produtiva de óleo e gás, é responsável por 30% do produto interno bruto do nosso Estado. Com a Petrobras no bagaço que está, fruto da corrupção e da má gestão, o Estado vem perdendo recursos assustadoramente. E quando estou falando do Estado, é o Estado na acepção maior da palavra. O Estado e municípios, principalmente os municípios que só têm acesso ao royalty. O Estado tem acesso ao royalty e à participação especial. O prejuízo é um pouco menor. Bom, mas esse... Muitos municípios, desculpa, deputado, que praticamente viviam dos royalties, exatamente, né? Então, dentro dessa situação, a gente está querendo buscar na CPI onde o Estado pode ser compensado pelo esse desastre de gestão que foram os últimos 6, 8 anos da Petrobras. Então, fizemos uma conta, junto com os profissionais do Tribunal de Contas do Estado, para ver nos últimos 10 anos, somente o governo federal subsidiando o combustível para enriquecer a indústria automobilística, né, ela congelou o preço do combustível. A Petrobras teve um prejuízo imenso. E nós também, porque deixamos de recolher ICMS. Ficou congelado. Só em gasolina, não quero nem falar do diesel, porque o diesel é subsidiado, ajuda o transporte em caminhões, mas só da gasolina, esse valor vai chegar fácil, nos últimos 10 anos, a 700 milhões de reais. Isso é um tipo de trabalho que a gente quer fazer. Mas agora tem outro mais grave. A gente precisa saber da Petrobras, certo, qual era o cronograma que tinha para o Comperj concluir as obras. Imaginemos que fosse janeiro de 2016. Bom, então, janeiro de 2016 ia entrar em operação uma refinaria com a capacidade de refinar X mil litros de combustível por mês. Não vai entrar em 2016. Vai entrar quando? Se vai entrar em 2020, tem 4 anos que a gente está deixando de arrecadar ICMS e com uma política de incentivo fiscal aberta para essa cadeia produtiva. Então, eu acho que nós temos muito a cobrar da Petrobras. Mas nada é mais relevante do que 2 coisas. Uma, o Comperj ser retomado, as suas obras, com a maior velocidade possível e retomar as encomendas à indústria naval. Isso passa a ser básico, inclusive olhando para o futuro. Mas é um pouco difícil, né, nesse momento em que a Petrobras está sem dinheiro, né, com pouco investimento, pouca verba para investir, o Estado também está numa situação de crise. Como retomar essas obras, retomar isso com pouco dinheiro? É priorizando algo que o Luiz tocou com muita precisão, que hoje fomenta em 30% a economia desse Estado, que é o petróleo. Se a gente arriscou no pré-sal, temos pré-sal para explorar, tem que dar um jeito, buscar recurso que tem, se quiser, tem um recurso para ajudar a economia do Estado do Rio de Janeiro, terminando o Comperj. Não o Comperj, né, Luiz?
Mas a refinaria? Pelo menos a primeira parte é a refinaria. A primeira parte é de suma importância para o estado do Rio de Janeiro, mas é também de suma importância para a economia nacional. Porque é muito triste você passar, por exemplo, por Itaboraí, e o Sá de Noel está lá todos os dias, e ver que aquilo está como se estivesse se transformando numa cidade fantasma. Uma periferia anárquica, um desemprego brutal, uma violência cada vez mais crescente, e as pessoas olham para o futuro, e qual é a saída? O deputado Sá de Noel traz, vamos reaquecer a indústria ceramista. É uma hipótese interessante que deve ser apostada, né? Mas isto está ocorrendo por quê? Está ocorrendo porque só se focou em Itaboraí a questão do Comperj, né? As próprias prefeituras, as gestões da prefeitura, têm um erro básico, porque ficou todo mundo achando que ia ser salvo pelo petróleo e gás, que é um bem finito. Não reforçou as suas políticas de atração de outros investimentos que não fossem dessa cadeia produtiva. Então, se negligenciou em relação ao imposto sobre serviço, se negligenciou no IPTU, né? Então, quando o petróleo e o gás entra em profunda crise, cadê a alternativa econômica? Tem que sair correndo agora atrás de algumas para poder dar atividade. Eu acho muito preocupante, deputado Luiz Paulo, com esse novo aquecimento da bacia lá do Oriente Médio, a bacia petrolífera, que a gente pode ter um derramamento de milhões e milhões de petróleo mais barato hoje. Isso vai afligir demais a gente, Luiz. A gente que tinha aquela expectativa do barril do petróleo chegar a $75, hoje, pelo que a gente está lendo aí, que está se informando, o barril do petróleo está arriscado a ter aí um barateamento para $50, para $45, se o Irã conseguir exportar o que tem de reserva de petróleo lá no Oriente Médio, e que preocupa muito o estado do Rio, principalmente para esse segundo semestre, para a gente chegar vivo, Luiz. Em dezembro, né? A gente aqui do estado do Rio, a gente tem que chegar vivo em dezembro, porque a gente está no CTI, está respirando sobre muitos aparelhos, muitos. Essa questão, Sadinal, do preço do barril é de difícil definição. É claro que o Oriente Médio, né, principalmente a Arábia Saudita, comanda o espetáculo de definição do preço do barril. O preço do barril estava a 110, a Arábia Saudita deve extrair barril a $10, então ela está ganhando $100 por barril. Mas ela começou a perceber o quê? Que os Estados Unidos estava tirando petróleo do xisto. E a 110 valia a pena cada vez mais tirar mais petróleo de xisto. Ela viu que o México se organizou, adotou o modelo de concessão e começou a ir para o mercado e oferecer petróleo cada vez de tinha boa mais qualidade. concorrência. E o Brasil descobriu o pré-sal. Aí, cara, bom, eu tenho aqui petróleo que eu tiro a $10. Eu vou jogar o barril a 40, 50. Quero ver, tá bom. Vou inviabilizar todo mundo. Não vou ganhar. E vou continuar ganhando. Vou ganhar 40 em vez de ganhar 90, mas quero ver como esses outros atores vão sobreviver. Aí os outros atores foram para o fundo. Bom, então a tendência deles é subir o preço do barril, né, porque a lei do mercado é essa, o capital cada vez quer se reproduzir mais, elevar até um nível de equilíbrio que não deixe os outros suplantar o Oriente Médio. Então, o mercado acredita que este número, o mercado internacional, fosse algo em torno de 65 a $70. Né? Mas é evidente que isto, né, é um jogo de probabilidade. A única notícia, de Noel, que eu ouvi importante foi que, acho que foi a BG, né? Não, foi a Shell. Agora eu tenho duas, foi a Shell ou a BG. Que foi a Shell que comprou todos os campos da BG e pagou alguma coisa feito $1 trilhão do pré-sal. Ora, se uma empresa privada compra da outra uma reserva
é porque ela tem esperança ou que o preço do barril levante, ou que o custo de exploração do pré-sal também caia abruptamente. Né? Então, esse é um viés que eu achei interessante, porque ela fez um investimento de longo prazo e não pagou pouco. Né? Então, mas de qualquer jeito, eu acho que essa de novo foca corretamente, tem que resistir pelo menos 2015 e 2016, que são 2 anos de uma crise profunda de arrecadação. Nós abrimos o ano com um déficit estimado para 2015 de 13 bilhões e meio de receita. Aprovamos todas as leis e melhoramos aqui que o governo quis, de tributária, para melhorar essa arrecadação. Mas quando você soma isso tudo que você aprovou e que ainda não se efetivou, eu chego mais ou menos em 9 bilhões e meio. Faltam 4. Mas falta o quê? 4 o quê? Bilhões de reais para fechar 2015. E qual é a criatividade que vai ser usada em 2016? Quando o governador anunciou que a arrecadação do ICMS melhorou agora no mês de junho, é verdade. Cresceu em relação... A quando, Luiz? Cresceu em relação ao mesmo mês 16%. Foi anunciado como otimismo. É para ter otimismo, mas não foi 16%. Ele esqueceu de tirar a inflação. Foi só 7%. E os outros meses tinha despencado 20%, 15%, 25%. Né? Então, a gente está correndo atrás de um bruto prejuízo. Isso no ICMS. Porque no ROT, na PE, o buraco continua acima de 30%. Agora, rapidamente, para a gente encerrar aqui, qual seria o jeito de sair desse problema? O que os senhores sugerem para conseguir respirar um pouco, para que essa situação do Comperj consiga respirar um pouco? Eu acho que o governador do Estado, junto com o Poder Legislativo, se ele necessitar, tinha que instar a presidência da República, a presidência da Petrobras, né, e de uma forma altiva, em nome da população do Estado do Rio de Janeiro, diz assim, olha, vocês estão aprontando esse grave prejuízo à população fluminense. Não é por causa da queda do barril do petróleo, não, é por causa da paralisação das obras do Comperj. Vocês têm que apresentar uma equação de retomar essas obras a curtíssimo prazo. Essa é a posição que tem que ter o governador e a população fluminense. Nós não fomos para a rua quando mudaram a lei da concessão e trocou para a partilha e queriam tirar todos os nossos royalties CPE, nós não fomos para a rua fazer manifestação? Aí o desafio. Ir para a rua hoje é muito bom. É um elemento de pressão muito boa. Deputado, só para encerrar. Só colaborando com as palavras do deputado Luiz Paulo, não só o governador, nós temos uma bancada de 46 deputados federais e de 3 senadores que têm por obrigação, eles são os representantes do Estado do Rio, junto à presidência da República, junto ao poder constituído nacional, para que venha resolver isso. E as palavras do Luiz Paulo só reforçam a necessidade urgente do Estado do Rio se reunir para resolver o mais rápido possível os problemas do Comperj. Obrigada, deputados, obrigada pela presença e obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para faleconosco@tvalerj.tv. Até a próxima, TV Alerj, o canal do povo fluminense.